Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa Câmara em Debate aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Debatemos temas importantes para a população, com a presença de vereadores, representantes do poder público e também da sociedade civil. O tema de hoje é mobilidade urbana. Será que a população consegue se locomover com facilidade em nosso município? Quais são as principais reivindicações dos moradores? O plano de mobilidade urbana está sendo revisto e é isso que vamos tratar no programa de hoje. De acordo com dados do IBGE, Mogi das Cruzes tem mais de 210 mil veículos circulando pelas ruas da cidade, em um município com 455 anos e em constante expansão. É preciso investir em políticas públicas para garantir boa fluidez e segurança no trânsito. Quem transita pela região central, por exemplo, sabe que o tráfego costuma ser mais intenso devido a algumas ruas mais estreitas e a linha de trem que corta Mogi das Cruzes. A situação do transporte público também merece a atenção das autoridades. Por mês são contabilizadas cerca de 3 milhões e 700 mil passagens pelas roletas dos ônibus da cidade. Para falar sobre esse tema que com certeza interessa a toda a população, recebemos aqui no estúdio o presidente da Câmara Municipal, vereador Mauro Araújo, o presidente da Comissão Permanente de Transporte e Segurança Pública da Câmara Municipal, vereador Cláudio Miaki, e o secretário municipal de Transportes, Nobul Chiol. Agradeço a presença de todos. Vamos começar com o secretário. Vocês estão fazendo uma revisão no plano de mobilidade urbana, né? Como é que tem sido feito esse trabalho? Quais são os principais pontos? Exatamente, nós temos que revisar dados que foram coletados em 2007, que deram origem a uma legislação datada de 2009, início de 2009, que é o nosso plano de trânsito e transportes. Ele trazia várias modalidades de transporte que deveriam gerar toda a mobilidade do município, tanto o transporte coletivo, quanto a pé, quanto o não motorizado, tipo bicicleta, e também isso se reflete em relação à população que tem aumentado consideravelmente, assim como o número também de veículos, tanto motorizados como não motorizados, que tem aumentado significativamente na nossa frota. Frente a isso é que existe a necessidade de se adequar também a um plano de ou melhor, a uma política nacional de mobilidade que foi instituída e que exige que todos os municípios revisem seus planos e dentro dos parâmetros da política nacional. Logicamente, a política nacional trouxe alguns princípios e também prioridades. A priorização ao transporte coletivo, ao individual, ao transporte não motorizado sobre motorizado. Dentro disso, não tivemos grande dificuldade, principalmente porque o nosso plano diretor do município também indicava essas prioridades e também todos esses modais já analisados e que deveriam estar sendo verificados. Dentro disso, nós verificamos junto à população quais seriam os principais pontos que deveriam ser atacados, de que forma deveríamos atacar esses pontos para que projetos e ações constem do plano de mobilidade. Ele já foi feito através de pesquisa junto a segmentos da sociedade, assim como a sociedade em geral, várias reuniões segmentadas e também audiências públicas foram realizadas, assim como também discussões foram feitas dentro da Câmara também, graças à atuação nossa da Câmara, bastante intensa junto à Comissão de Transportes, e todo esse arcabouço de discussões fez com que nós conseguíssemos elaborar essa revisão e que está na fase final exatamente da elaboração da parte legal do plano. Todo o arcabouço, todas as sugestões já foram tabuladas, agora simplesmente está tomando a forma do plano, é simplesmente sendo formatado. Vereador Cláudio Miaki, como é que a Câmara tem acompanhado essa revisão? De que forma que vocês fazem esse trabalho? Bom, desde o início, quando o município
necessitou de iniciar esse trabalho da revisão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, desde o início a Câmara, através da comissão e de todos os vereadores, buscaram estar bem próximos da Secretaria de Transporte, porque este é um assunto que interessa a todos da população, né? Falar de mobilidade urbana interfere na vida e no dia a dia de toda a população. Quem tem carro, quem anda de ônibus, quem anda de bicicleta, enfim, interfere no dia a dia diretamente com a nossa população. Então, desde o início, a Câmara buscou uma proximidade junto à Secretaria e auxiliou nas discussões de todos esses assuntos, onde uma empresa que foi contratada pela Prefeitura realizou uma série de pesquisas buscando informações em diversos pontos da cidade, nos diversos tipos de transporte, meios de transporte, e nós buscamos incentivar a participação da população. Afinal, o papel da Câmara Municipal é representar o que a nossa população precisa e o que ela quer. Então, nós procuramos estimular a divulgação das audiências. Nós fizemos dentro da Câmara várias discussões onde grupos diversos deram as suas opiniões. Então, este foi o papel da Câmara, considerando que este tema é realmente de interesse de todos os cidadãos da nossa cidade e que faz parte, interfere diretamente no nosso cotidiano. Então, além de estimular a informação, né, a comunicação das audiências, buscar reuniões dentro da Câmara, nós também, através de todos os vereadores, buscamos conversar com a população para saber o que ela estava querendo mostrar ou falar cada um dentro da sua região, do seu bairro, naquela rua, naquela comunidade, né? Então, o trabalho da Câmara sempre foi esta busca de uma proximidade, não só, de um lado, com o Poder Executivo, através da Secretaria, buscando todas as ações que eles estavam fazendo, mas também, por outro lado, estar próximo da população. Presidente Mauro Araújo, o que o senhor considera que pode ser feito para melhorar a mobilidade urbana aqui em Mogi das Cruzes? Quero cumprimentar primeiro o secretário municipal, Chiol, cumprimentar Cláudio, que é o presidente da comissão, você, Janaína, cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo aí em casa, nesse novo formato, esse modelo desse programa que é a Câmara em Debate, e a gente poder ter a oportunidade, Cláudio, da gente discutir os diversos assuntos. E não tem assunto que mereça uma atenção maior nesse momento do que a questão da mobilidade urbana. A gente precisa entender o que está sendo feito e o porquê de certas coisas. Mogi das Cruzes tem algumas características. E o Brasil, em geral, escolheu lá no passado uma matriz que, na verdade, ela hoje está saturada, que é essa matriz rodoviária, essa matriz de carros, de ônibus, desse modelo de se locomover restrito ao número de pessoas. Não existe, por tradição no nosso país, e Mogi das Cruzes não foi diferente disso, nenhum outro modelo que tenha sido desenvolvido ao longo do tempo. Porque uma matriz, ela leva décadas para ela ser implementada numa cidade. Aqui em Mogi das Cruzes, nós chegamos no nosso limite com essa matriz. Hoje, eu tenho acompanhado o trabalho da comissão, bem presidida pelo Cláudio, os debates fomentados pela Secretaria de Transporte. Eu vejo, na Câmara, atrás do site, eu queria mais linha de ônibus, eu quero mais horários de ônibus. E muitas vezes as pessoas não entendem que não é só colocar mais coletivos, né, Chiol? Porque colocar coletivo, às vezes, seria até o mais fácil. O duro é fazer esse coletivo andar. Quanto mais você coloca, menos ele vai andar. Então, é uma solução difícil. Não é colocar ônibus na rua. É fazer uma forma, a mobilidade urbana é um problema muito mais complexo do que isso, do que a gente colocar determinadas situações. Nós temos um espaço físico limitado, a cidade cresceu, se desenvolveu muito grande e infelizmente, os órgãos públicos em gerais, não se foi feito um planejamento adequado.
Hoje nós precisamos discutir esse novo modelo e vamos ter que ter a consciência que nós vamos ter que passar por transformações e que existe um preço para essas transformações. Ninguém muda uma matriz sem a colaboração de todo mundo e sem causar alguns efeitos nesse sentido. Eu tenho acompanhado bastante, eu tenho praticado um pouquinho, colocando uma matriz alternativa, que é a questão da bicicleta. Claro que eu sou um praticante mais na área de lazer, fim de semana, não como uma matriz de mobilidade. Mas é uma coisa que cresce hoje e a cidade não é preparada para isso, né, Scholl? Queria essas matrizes alternativas, como que elas podem ser implementadas, Scholl? Queria que você nos desse uma ideia de como que a Secretaria está enxergando, entendeu? Essas alternativas, quais seriam as alternativas possíveis para a cidade de Mogi das Cruzes? Certo, Mauro. Dentro do próprio plano de mobilidade, assim como também nas ações do dia a dia, observa-se o crescimento de outros modais, como é o caso do modal da bicicleta. Né? Dentro disso, uma discussão com quem realmente faz uso da bicicleta, aqueles mesmo que seja para lazer, mas também existe os que fazem o seu deslocamento do dia a dia. Nessa conversa verificamos quais são os pontos principais, quais são os trajetos principais que atualmente também estão sendo utilizados. E dentro disso, numa discussão mais próxima de vários grupos que já existem em Mogi, nós temos quase 20 grupos. Os coletivos. Exato, os coletivos da bike, né? Verificamos algumas áreas que podem receber um tratamento diferenciado, que não a ciclofaixa ou a ciclovia, mas de medidas alternativas que melhoram a segurança, como é o caso da ciclorrota. Nós estamos implantando a ciclorrota de ligação entre o Xangai e até o final da João 23, principalmente porque observou-se um número de ciclistas aumentando nesse trajeto, mas são ciclistas também que utilizam durante o dia, mas que a maioria faz utilização durante a noite e que faz parte de uma rota também turística. Né? Pessoas que vão pegar o traçado do final da João 23 para acessar Sabaúna, outras localidades. E dentro disso estamos fazendo essa implantação, assim como toda obra do município, novas vias, estão recebendo as ciclovias, assim como também estamos ampliando a ciclorrota. Um exemplo é a Pedro Romero, que ela teve um alagamento e também recebeu a ciclovia, e estamos em construção da Kaoru Hiramatsu, que recebe, assim como também o corredor, nosso corredor oeste-leste, corredor leste, que seria o prolongamento da Guilherme Jorge, também dentro do seu traçado tem uma ciclovia exatamente para melhorar e ampliar essa questão. Janaína, me permite. Cláudio, a gente entende que a dificuldade, às vezes, de você mudar, de você criar umas estratégias. Mas a gente não poderia, o que você acha nessa questão da implementação de novas matrizes, principalmente na questão da bicicleta, que é uma coisa que está mais avançada, não falta um pouquinho mais de incentivo do poder público, não só criando rotas exclusivas, mas de fazer conviver a bicicleta com os automóveis de forma melhor, nas calçadas, no lugar de estacionamento? Como que você vê isso? Esse é um assunto muito importante, interessante, merece até um tempo especial para falar disso, mas por um lado o poder público precisa incentivar e implantar essas questões de ciclovia, ciclorrota e ciclofaixas, mas ao mesmo tempo o município precisa promover esses incentivos, instalação de paraciclos próximos aos comércios, nas praças, precisa de campanhas de conscientização, de convivência entre
o automóvel, né, o motorista, respeitando o ciclista, enfim, tem toda uma política importante de implantação, além, obviamente, da implantação da estrutura física, né, através dessas alternativas que existem. Hoje é um assunto importante e que merece toda a atenção da nossa cidade. Tá certo, encerramos agora esse bloco do programa. Voltamos no próximo bloco falando mais sobre mobilidade urbana. Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje. Você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão. Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Voltamos com mais um bloco do Câmara em Debate. Perguntar para o vereador Cláudio Miak quais são os principais pedidos da população. A gente já falou um pouco sobre a questão das ciclovias, do transporte alternativo. As pessoas têm reivindicações também nesse sentido, vereador? Um dos pontos que mais foi falado em todos esses encontros com a população foi a questão do transporte público. Porque quem utiliza acaba sentindo algum incômodo devido a algumas dificuldades, devido a atrasos ou dificuldades dos coletivos circularem na cidade devido às características. E quem não utiliza o transporte coletivo também fez comentários porque os coletivos acabam interferindo na sua movimentação dentro da cidade. Por outro lado, aqueles que, um grupo que já foi falado aqui, mas que também opinou muito nos encontros, foram aqueles que utilizam a bicicleta. Muitos deles por lazer ou hobby, mas muitos que colocaram que se houvesse a possibilidade de fazer o deslocamento com a bicicleta, também o fariam. Então, esses três grupos, aqueles que utilizam transporte público, aqueles que utilizam o seu veículo próprio e aqueles que utilizam as bicicletas, que mais tiveram as suas opiniões sendo debatidas. Mas eu acho que na nossa cidade, em Mogi das Cruzes, devido às características, é uma cidade com muitos anos de história, ruas que em outros tempos comportavam todo tipo de transporte e que hoje acabaram ficando restritas no sentido de deslocamento. Então, o nosso desafio aqui em Mogi seria buscar alternativas nesses debates que estão sendo feitos, que foram feitos, para que nós tenhamos as outras alternativas, tenhamos talvez, falava aqui com o vereador Mauro, presidente Mauro, sobre a criação de bolsões, onde a população não precisasse chegar ao centro da cidade com seus automóveis,
cada um no seu veículo, né? Buscar alternativas nesse sentido, que são alternativas que grandes cidades também já adotaram. Eu acho que, Cláudio, se me permita, nós estamos aqui no intervalo, Janaína, discutindo entre nós bastante sobre algumas alternativas possíveis. E é importante a população entender, e todos nós entendemos, que Mogi das Cruzes não é mais uma cidade pequena do interior. Mogi hoje é uma cidade que faz parte de uma região metropolitana, tem quase 500 mil de pessoas que moram e mais outro tanto que circula aqui por Mogi ser um polo regional. Que nós precisamos, e a cidade se desenvolveu de uma forma que a gente está em alguns lugares da cidade, a cidade tem grandes bolsões. Pega o distrito de Jundiapeba, 80 mil pessoas. Brás Cubas, 150 mil pessoas. César de Souza, 60 mil pessoas. São cidades dentro de uma única cidade. Nós não temos ainda uma matriz de um transporte que o Chiol estava falando bem, Chiol, que é esse transporte de massa dentro da cidade de Mogi das Cruzes. Uma matriz que a gente pudesse criar, onde César de Souza poderia ser um limite, circulasse aqui dentro a população, chegasse num local específico e daqui poderia se transportar para outros locais. Eu acho que, conceitualmente, Chiol, é isso o futuro? É isso que nós temos que discutir com a cidade? Essa nova Mogi das Cruzes, essa alternativa de cidade grande, diferenciada? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Nós já estamos mudando com o tempo. Estava fazendo uma comparação em termos das pesquisas que foram feitas em 2007 e as que foram feitas em 2015. Em 2007, nós tínhamos um transporte coletivo que equivalia a 24% das viagens, tá? Enquanto que o transporte individual correspondia a 35%. A maior parte fazia 39%, um pouco mais, fazia um transporte não motorizado, quase 40%. Desses 24% que tínhamos do transporte coletivo, nós já passamos para 28% agora em 2015. Dos 35% do transporte com veículos automotores individuais, passaram para 32%, então houve uma queda. E isso é uma tendência que a gente já viu isso acontecer nos grandes centros. Como São Paulo, 35% é de transporte coletivo e 31% é de transporte individual, que ainda está bastante grande. A gente sabe dos grandes problemas de mobilidade que tem São Paulo. Em outros países já se vê uma coisa um pouco mais diferente, com o transporte coletivo correspondente a um número muito maior. É o nosso futuro, olhando para essas grandes cidades, para cidades que já têm muito mais tempo, né, do polo europeu, se verifica que a solução não é individual. Não adianta nós ficarmos pensando no individual. Não podemos esquecer do individual. Ele é um meio de transporte. Mas nós temos que ver o transporte coletivo. Ô, Chiol, mas aí, o Cláudio, que eu acho que é legal, que assim, antigamente a gente tinha aquela questão de transportar as pessoas, levar as pessoas. Hoje é mais fácil levar áreas comerciais, o emprego, os serviços, o comércio para os distritos, entendeu? Inclusive, até pegando esse gancho, no estudo que foi feito para o plano de mobilidade urbana, existe a proposta para estimular o transporte coletivo, a utilização pela população de transporte coletivo, por exemplo, a criação de grandes terminais rodoviários nos bairros, Jundiapeba, Brás Cubas, César de Souza, né? Além dos terminais já existentes, criarmos terminais nesses locais descentralizados. Outra possibilidade, aí tem a questão da passagem de nível, tem a questão dos viadutos, mas seria estimular, por exemplo, a utilização do trem, né? Uma pessoa pode vir de Jundiapeba ou Brás Cubas até o centro da cidade de trem, ao invés de utilizar o carro ou utilizar o ônibus. Agora, para isso, precisa ter todas as condições necessárias para que garanta tranquilidade, segurança, comodidade, para que essa pessoa deixe de utilizar um veículo, né, e passe a utilizar ou o ônibus ou
o trem para se deslocar dentro da nossa cidade. E aqui, na parte central, aquela região mais histórica da cidade, estimular aos pedestres, né? Utilizar as pessoas a andarem pelo centro, evitando com que haja um número muito grande de veículos aqui nessa região central. Assunto bem vasto, né? Mas acho que a gente conseguiu abordar os principais pontos. Eu gostaria agora das considerações finais de cada convidado, começando com o secretário municipal, no Buchol. Nós, como já conversamos, nós estamos evoluindo dentro do transporte, da mobilidade como um todo. Agora, é uma questão que está como um assunto do momento. Nós passamos muito tempo sem tratar desse assunto. A questão de transporte veio à pauta, veio à baila na última década, e coisa que já devíamos estar tratando em épocas anteriores. Entretanto, a política nacional assim conduziu a nossa matriz, como foi bem colocada, ela levava para um transporte individual. Nós, já inclusive comentando, nós já tivemos problema com o transporte individual no final do século XIX, no início do século XX, que fazia-se o transporte, as movimentações eram feitas através de cavalo, de animal, e o transporte individual era muito grande. E isso trouxe um problema seríssimo. Principalmente temos matérias jornalísticas feitas na Inglaterra, em Nova York, dos grandes problemas de saúde também, principalmente de problemas com relação aos animais, dejetos animais, que estavam preocupando tremendamente as cidades. A solução foi a criação do veículo automotor, que foi a solução total daquele problema. Entretanto, como continuamos usando o meio individual, nós voltamos a ter problema atualmente. Então, estamos vendo que há uma evolução, e agora estamos vendo quais são os erros do passado, estamos consertando agora. Em Mogi, nós contamos com um trabalho conjunto feito entre a administração municipal, a Câmara e também toda a população integrada nesse trabalho, para que a gente consiga ter, logicamente, através dentro dos recursos que existem, estar priorizando as atividades e também não esquecendo nenhum dos modos de transporte que possam auxiliar nessa mobilidade que dá qualidade de vida, como nós já falamos anteriormente. Tá certo, secretário. Obrigada. Vereador Cláudio Miak. Bom, agradecer ao secretário Schiol, que sempre está à disposição da Câmara Municipal para esclarecimentos, e dizer que mobilidade urbana é um assunto que faz parte, né, eu ressalto isso, do dia a dia de todos nós. Então, por parte da Câmara Municipal, através da comissão, estaremos sempre à disposição da população para os devidos esclarecimentos em relação a esse assunto. Obrigado. Presidente Mauro Araújo. Janaína, primeiro agradecer também ao secretário Schiol pela participação, o vereador Cláudio, e informar a nossa cidade que a Câmara está atenta. A Câmara tem trabalhado constantemente. Esse é um debate, como bem falou o Cláudio, que não termina. Esse é um debate que continua. A gente, mobilidade urbana, essa questão de viver em sociedade, não existe solução mágica, né, Schiol? A gente gosta de ver, de vez em quando, alguns curiosos que chegam, é só fazer isso, é só fazer aquilo. A gente gostaria que fosse tão simples assim. Infelizmente, não é tão simples. Mas nós estamos atentos, estamos trabalhando todo dia. A Comissão Permanente de Transporte tem sido uma das comissões mais atuantes da Câmara Municipal no fomento desse debate. É assim, trabalhando, discutindo, apresentando soluções, avaliando o que está sendo feito, é que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obrigado. Obrigada pela presença de todos. Obrigada também a você, telespectador, que acompanhou o nosso debate, e até o próximo programa.